Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro podcast do Coreco MG. Você já conhece o Observatório das Desigualdades Sociais? A iniciativa é fruto de parceria entre o Coreco MG e a Fundação João Pinheiro. Seu objetivo é contribuir com o debate sobre as diferentes faces das desigualdades sociais através de artigos, pesquisas, vídeos, infográficos e o principal, seus boletins temáticos periódicos. Hoje você vai conferir uma entrevista com o sociólogo Bruno Lazzarotti, professor e pesquisador da Fundação João Pinheiro e coordenador da iniciativa. O bate-papo marca o lançamento de mais um desses boletins, que já chegam à 10ª edição. Para entrevistá-lo, recebemos o economista e conselheiro do Coreco MG, Paulo Bretas. Meus cumprimentos a todas e todos. Quero dizer da minha grande satisfação de estar aqui hoje com o meu amigo, professor, pesquisador da Fundação João Pinheiro, Bruno Lazzarotti Diniz Costa, ele que é o coordenador do Observatório das Desigualdades, é um projeto de parceria entre a Fundação João Pinheiro e o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Nós estamos comemorando, agora em agosto, não só o Dia do Economista, que é dia 13 de agosto, nossa profissão foi criada pelo Getúlio Vargas em 13 de agosto de 1951, mas agora nós temos um motivo a mais para comemorar em agosto, que é o Observatório das Desigualdades, que nós começamos justamente em agosto de 2008. Então, eu queria dizer da minha satisfação estar aqui hoje para entrevistar você, Bruno. Você é para nós uma referência e essa parceria eu espero que seja duradoura devido aos enormes problemas desse país que a gente conhece bem e sabe que é uma das democracias mais desiguais do mundo. Eu queria passar a palavra para você fazer suas primeiras palavras e depois eu queria fazer umas perguntinhas para você. Pode? À vontade. Ô, Paulo, só queria começar cumprimentando a todas e todos que estão assistindo a gente e dizer da alegria de estar juntando essas três coisas aqui, né? O mês do economista, a oportunidade, né, de estar conversando com você, mesmo à distância, e a parceria com o Corecon, aí já, como você bem lembrou, de 2 anos do observatório. Ô, Bruno, você podia falar um pouco para nós, assim, de maneira geral, né? Como é que veio essa ideia do observatório? O que o observatório representa hoje, né, no cenário de discussões acadêmicas e não acadêmicas no Brasil e em Minas Gerais? A ideia do observatório, Paulo, vem de um incômodo, né? De uma angústia, né? Que no país um dos países mais desiguais do mundo, como você lembrou, e provavelmente a democracia, dentre as democracias, talvez a mais desigual, tão pouco discute-se a desigualdade e tão pouco discute, às vezes ainda se discute as desigualdades, mas muito pouco, né, seriamente, as diferentes maneiras pelas quais a desigualdade se produz e se reproduz e quais os instrumentos, dispositivos, políticas e alternativas à nossa disposição para enfrentá-lo. Fica parecendo que a desigualdade é uma infelicidade que nos acometeu, assim, como se os Estados Unidos têm furacão, né? Outros lugares têm vulcão e a gente tem desigualdade. O que a gente quer mostrar o tempo todo é que a desigualdade não é nem acaso e nem destino, né? Ela se produz e se reproduz por meio de escolhas que a sociedade faz em diferentes momentos e que se projetam no futuro, né? Não escolhas estéticas, vamos dizer assim, escolhas volitivas da pura vontade,
escolhas em contextos estruturados e difíceis, mas ainda assim escolhas. E também, né, elas não são o nosso destino, no sentido de que elas não são uma fatalidade. Né? Hoje, hoje sempre houve, mas ainda mais hoje, há diferentes maneiras, diferentes mecanismos, diferentes instrumentos de políticas públicas que a sociedade, que diferentes sociedades têm criado, experimentado, inclusive a nossa. Né? O Brasil já deu vários exemplos de políticas de combate às desigualdades que fazem com que, desde que a gente dê a devida importância e prioridade à desigualdade, a gente tenha instrumentos para enfrentá-lo. E é um pouco essa angústia de uma não questão. Né? Às vezes a desigualdade ela é debatida, hoje ela é muito debatida, mas nesses termos, como se fosse um lamento, digamos assim, um ritual de autoflagelo. Eu sou muito desigual, que coisa, precisa mudar e tal, mas esse debate ele não é enfrentado no dia a dia da sociedade. A nossa ideia, junto com o Corecon, é justamente contribuir, não necessariamente para produzir um conhecimento original e novo, mas, ao contrário, para fazer com que o conhecimento e a experiência, tanto sobre os mecanismos e âmbitos de produção e reprodução da desigualdade, quanto das políticas e alternativas para serem enfrentadas, chegue de forma acessível, mas suficientemente densa, digamos assim, ao debate público para além dos muros da academia e das instituições e pesquisadores especializados. Esse debate só vai produzir frutos quando ele for apropriado pela sociedade, pelas associações, pelos sindicatos, pelos grupos de fé e política, né? E o Corecon tem sido um grande parceiro nesse esforço nosso, é isso que a gente tenta fazer. Né? É como você falou, né, Bruno? A gente precisa de tirar essa falsa ideia de que a desigualdade é uma paisagem, né? Mas eu queria que você fizesse uma reflexão agora sobre a Covid, porque um dos boletins foi justamente, né, capturando essa ideia da desigualdade e da suscetibilidade ao Covid. Produzimos, de fato, um boletim, vários posts e vídeo também, sobre a relação entre a Covid e a desigualdade ou as desigualdades. O que nós mostramos lá é que o vírus ele é cego, mas a sociedade não. Então, quando você tem uma pandemia encontrando uma sociedade muito desigual, seus efeitos e seus impactos também são muito desiguais. E ali nós mostramos que, primeiro, os fatores. Deixa eu pensar. O vírus, falando mais claramente. O vírus ele produz infecções mais graves quando a pessoa atingida, o paciente, tem comorbidades ou outras vulnerabilidades. A idade é uma óbvia, mas não apenas. Você tem diabetes, problemas cardíacos, todas essas chamadas comorbidades, elas agravam o sofrimento da doença, aumentam muito a chance de sequelas e também a chance de óbito. E essas comorbidades, elas não estão distribuídas aleatoriamente pela sociedade.
elas se concentram nos grupos mais vulneráveis socialmente. Então, isso, digamos assim, indica que quanto mais, depois da primeira onda, digamos assim, da primeira, não é nem onda, da primeira leva de infectados que se concentravam mais nos estratos médios e altos da sociedade, porque ela veio proveniente de pessoas que viajavam ao exterior e tal, né? Que foi como, obviamente, a pandemia chegou aqui. Logo em seguida, ficou claro que ela atinge, o risco de ser atingido nas suas formas mais severas é muito maior entre os mais pobres. Segundo, a distribuição e o acesso aos meios de tratamento daqueles atingidos não são também aleatoriamente distribuídos na sociedade. Então, vamos chamar assim, pobres e não pobres infectados, não terão o mesmo acesso nas mesmas condições de tratamento. Isso vale do ponto de vista socioeconômico, mas também do ponto de vista regional. No boletim, nós fizemos esse experimento. A gente pegou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, das diversas regiões de saúde do Estado e cruzamos com a existência de leitos de UTI por 100 mil habitantes nessas regiões. Você tem um R2, ou seja, um coeficiente de regressão de 0,70 e poucos, ou seja, quer dizer que as condições socioeconômicas de uma região ajudam a prever 72% da distribuição de leitos de UTI por 100 mil habitantes no estado. Isso tudo faz com que, no fim das contas, o risco de morte entre, por exemplo, uma pessoa negra que só tenha o ensino fundamental e uma pessoa branca com ensino superior é coisa de 4, 5, 6 vezes maior, dependendo da região e das condições. A lição disso aqui, Paulo, só para completar, são duas. Primeiro, em uma sociedade muito desigual, nem a pandemia, digamos assim, é democrática. E, em segundo lugar, que essa falsa dicotomia inventada entre ou você protege os mais pobres ou você salva vidas, já que os mais pobres precisam trabalhar, não sei o quê, é uma falácia terrível. Porque combater a pandemia é proteger os mais pobres. Os países que foram bem-sucedidos no combate à pandemia, que é uma pré-condição, inclusive, para a recuperação econômica, você veja que nenhum país conseguiu se recuperar economicamente sem antes ter controlado a pandemia. Então, controlar a pandemia não é um obstáculo à recuperação econômica. Na verdade, é uma condição para a recuperação econômica. Você vê países como a Suécia, os Estados Unidos e outros acumulam muito mais mortes do que os seus congêneres, sem sequer ter, digamos assim, o consolo pervertido da manutenção da economia funcionando, em níveis de queda econômica similares àqueles que conseguiram controlar a epidemia. Então, mas quem controlou a epidemia foi resultado de duas coisas. Primeiro, uma liderança capaz de
coesionar a sociedade, né, em torno de um esforço, um objetivo comum, né? Então, isso é algo realmente da dimensão de um estadista, né? Vamos dizer assim, aquele que consegue, né, transmitir um sentido de objetivo comum, mesmo que isso custe sacrifício, né? E de que isso, né, irmana a gente, como sociedade, um objetivo maior. E do ponto de vista da gestão pública, um enorme esforço de coordenação. Nós tínhamos os meios para isso. Numa sociedade federativa, né, nós temos os meios para isso, pela coordenação de governadores, pela existência do SUS, né, que já é uma estrutura capilarizada e capaz disso, né, capilarizada num país que muito poucos países têm, e ainda tínhamos a vantagem de estarmos atrasados, digamos assim, na epidemia. Nós tínhamos já o exemplo de que outros países fizeram e deram certo, como, sei lá, Nova Zelândia, a Coreia do Sul, e do que outros países tinham feito e tinham dado errado, e eles tiveram que voltar atrás, como Itália, Espanha, né? Então, nós tínhamos muito melhores condições de satisfazer essas duas necessidades. Tínhamos aprendizado, capacidade de aprender, infraestrutura institucional e de saúde pública, mas nos faltou a liderança que conduzisse esse esforço nacional. Ao contrário, né, a liderança nacional o que fez foi sabotar todos os esforços que nos níveis subnacionais governadores e prefeitos tentaram empreender, lamentavelmente, né, Paulo? Eu queria que você falasse um pouco do que foi essa sua ida, acho que à Espanha, né? Você foi à Catalunha, para falar sobre a nossa experiência do observatório fora do Brasil, não é? Como é que foi a receptividade desse centro de estudo, de pesquisa, que tem sido o Observatório das Desigualdades? A receptividade é sempre muito boa, né, Paulo? A gente tem tido, agora mesmo nós temos feito vários eventos com a Universidade Autônoma de Barcelona e com a Fundação Getúlio Vargas, no âmbito do observatório, para discutir muitas questões. Elas têm sido muito bem recebidas por dois motivos, né? Porque a esses países, né, o Brasil interessa muito, tanto pela seu esforço recente, o seu êxito recente em formular e implementar políticas que endereçassem, ainda que insuficientemente, para a magnitude dos problemas e da trajetória brasileira, a desigualdade, quanto, digamos assim, pelo caráter quase espetacular do retrocesso que a gente vem experimentando neste e em outros campos. Então, há muito interesse, né, pela experiência brasileira. E, por outro lado, o mundo inteiro tem discutido a desigualdade. Porque se para nós ela faz parte da história, né, países... os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é um país muito desigual e a desigualdade nos Estados Unidos vem crescendo, pelo menos desde meados dos anos 90, ela cresce ininterruptamente. Uma desigualdade que já é alta e vem crescendo ainda mais. Mas a Europa, no pós-guerra, experimentou um longo período de queda da desigualdade, a Europa ocidental, vamos chamar assim, né, de queda da desigualdade, permaneceu no fim da década passada com uma desigualdade variada,
né, mais ou menos estável em alguns lugares, reduzindo um pouco em alguns e crescendo em outros, como na Inglaterra, por exemplo, mas a trajetória deste século XXI da desigualdade na Europa também é uma trajetória crescente de desigualdade que vem desafiando as conquistas históricas desses países. Então, também, vamos chamar assim, no mundo desenvolvido, né, o enigma da desigualdade, do seu enfrentamento, de entender as suas consequências, não só econômicas, não só materiais, mas para a própria coesão social, para a confiança interpessoal, para o engajamento em projetos comuns de sociedade, é um desafio que tem sido muito compartilhado. Então, a gente tem tido, né, muito bons interlocutores por aí afora. Desses boletins todos que você coordenou a elaboração, qual que foi o mais marcante para você do ponto de vista assim, da pesquisa e da revelação e das análises? O que é mais revelador, eu acho, são aquelas coisas que, curiosas, né, que são óbvias, mas que a gente não sabe assim, mas não sabe assim. Quando você vê a dimensão, os números, as coisas sistemáticas, procura ver os mecanismos, eles mexem muito com a gente. Então, você tem. O primeiro boletim foi muito interessante, porque bom, primeiro, foi o primeiro esforço que a gente fez, né, Paulo? E segundo, porque ele mostra como que a desigualdade é uma, digamos assim, vou usar um termo feio, mas ele é uma praga, uma chaga que contamina a vida social. Ele produz sociedades disfuncionais em vários âmbitos da vida social. Então, sociedades muito desiguais são sociedades onde a coesão social está ameaçada. Por quê? Eu deixo de ver, acho que era o Milton Santos que dizia alguma coisa do tipo, né? No Brasil, metade da população não dorme com fome, outra metade não dorme com medo de quem está com fome, tal. Porque eu deixo, com níveis muito altos de desigualdade e muito baixos de mobilidade, é aquela ideia de que eu deixo de ver o outro como um igual. Eu passo a vê-lo como uma ameaça, em qualquer sentido. E a ideia de soluções cooperativas, né, na economia, né, o recurso à teoria dos jogos é muito comum, né? Então, sociedades desiguais vivem um grande dilema do prisioneiro, né? Onde, né, é muito difícil obter cooperação e coordenação. Então, em sociedades desiguais, sistematicamente, a confiança interpessoal é menor. Isso vai levar, por exemplo, né, a uma ideia do salve-se quem puder, se o pirão é pouco, o meu primeiro. Então, são sociedades onde a percepção de corrupção é maior, onde a violência, o principal preditor da taxa de homicídios, quando você compara países, é o índice de Gini, que mede a desigualdade. Né? Se eu não souber nada sobre um país, né, mas souber o índice de Gini dele, eu quase consigo prever com acerto cerca de 50% da taxa de homicídios entre os países. Se eu souber, a única coisa que eu souber de um país, ou o seu Gini. Por quê? Porque é isso, você cria sociedades onde
hobbesianas, vamos dizer assim. Sociedades modernas, individualizadas, voltadas para a produção e o consumo, com muita desigualdade, são sociedades, de maneira geral, não cooperativas. Então, nelas você não tem mobilidade, o crescimento econômico ele é prejudicado, porque você não tem consumo, tem enteusoramento, né, especulação mais do que produção, e por aí afora. Né? Geralmente, o crescimento são crescimentos mais curtos, os períodos de crescimento eles são mais curtos e mais instáveis. Né? Você tem mais violência, você tem menos confiança. Então, isso para mim foi impactante, assim, né? Ver que a desigualdade ela é um problema moral seríssimo, um problema de injustiça, e esse deve ser o primeiro ponto, né? Mas ela tem efeitos disfuncionais, digamos assim, que contaminam, né, toda a sociedade nos mais diferentes âmbitos. E o outro boletim, aí sim, realmente, pelo seu impacto terrível, foi o sobre segurança e violência. Né? Porque assim, aquilo que é o mínimo que uma sociedade tem, que é proteger a vida, né, a vida e a liberdade dos seus cidadãos, em sociedades muito desiguais, né, justamente aquilo que a gente dizia, né, como os mais vulneráveis são vistos para aqueles em melhor posição, quase como uma ameaça, né, e, por outro lado, né, você tem, você dá às pessoas, né, a sociedade confere às pessoas, né, a mensagem de que elas valem o que elas consomem, elas valem o que elas têm, o seu valor social vem do que você consome, da roupa que você tem, né? Tudo em sociedades muito desiguais, tudo é um sinalizador de status. Então, ela te põe para correr loucamente atrás dessas coisas, mas te nega os meios legítimos para isso. E depois quer reprimir quem? Né? De quem é exigido esses resultados, mas lhes é negado com a outra mão os meios legítimos para atingi-lo. Então, você tem uma sociedade em uma guerra surda contra os seus mais pobres. E aí a gente vê as taxas de homicídio, né? A tolerância com a violência policial, né? O encarceramento, né? Descontrolado. Eu acho que nós vivemos no Brasil um encarceramento descontrolado, que nós passamos em coisa de 2 décadas a terceira ou quarta taxa de encarceramento do mundo. Né? Nós estamos chegando perto da Rússia, dos Estados Unidos. Né? Uma coisa brutal. Digamos assim, é uma guerra aos pobres que nós estamos vivendo, não é uma guerra da sociedade contra os seus mais pobres. Né? Isso, né? Assim, não se constrói um país assim, né? Não se constrói uma sociedade dessa maneira, né? Então foram esses dois que me impactaram muito por razões diferentes. Ô Bruno, nós estamos lançando esse mês mais um boletim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o tema desse boletim e o que ele está realmente impactando agora nesse momento, né? E que no embalo dessa sua reflexão você indicasse aí alguns caminhos para os pesquisadores, economistas que queiram trabalhar a questão da desigualdade, quais seriam os caminhos aí que você está vendo como linhas de pesquisa e linhas de estudos? O último boletim,
10º boletim, a gente brinca no texto que ele enfrenta o elefante na sala do enfrentamento da desigualdade, né? Porque durante 9 boletins, né, a gente veio mostrando, né, em vários âmbitos, então, né, educação, tributação, violência e política de segurança, né, raça, gênero, por aí afora, né, nós viemos a própria pandemia e tal, mostrando vários mecanismos pelos quais a desigualdade se produz, vários mecanismos e âmbitos, né, pelos quais a desigualdade se produz e se reproduz, mas sempre afirmando e demonstrando aquelas duas coisas que eu falei. A desigualdade não é um acaso e não é um destino. Ela resulta de escolhas que as sociedades fazem. Se elas são escolhas que a sociedade faz, né, como e por que a sociedade escolhe isso? O ponto que está aí por trás, né, e que é uma discussão espinhosa, é que, no fim das contas, a desigualdade é uma questão política. E que, enquanto nós não politizarmos o problema da desigualdade, ela não será enfrentada, né, adequadamente. E aí, o 10º boletim, ele busca justamente explorar as relações entre participação, política e desigualdade, nos dois sentidos dessa equação. Primeiro, a gente mostra o seguinte: se a desigualdade é uma questão política, então a política tem que importar para o enfrentamento da desigualdade, né? E aí a gente demonstra isso mostrando, com vários exemplos de diferentes países, mostrando o seguinte, que, por um lado, quanto maior, né, os indicadores que a gente tem que permitem comparar países quanto à participação política são mais ou menos limitados, né? Mas a gente mostra o seguinte: primeiro, quanto maior o comparecimento eleitoral em um país, mais redistributivo o governo daquele país tende a ser. Redistributivo em que sentido? Quando você olha muito grosseiramente de quem o Estado arrecada mais e para quem ele distribui mais. Então, né, quando você compara o Gini do mercado, né, a concentração de renda produzida diretamente do mercado, com a concentração de renda final, ou seja, depois de impostos e transferências governamentais, aqueles países em que o comparecimento eleitoral é maior, eles são mais redistributivos. Em segundo lugar, quanto menor o viés do comparecimento eleitoral, o que eu estou chamando de viés? Por exemplo, quando você pega quanto por cento dos mais pobres comparecem para votar? Quanto por cento dos mais ricos comparecem para votar? Quanto mais igualitário for isso, mais redistributivo o governo tende a ser. O que é um problema, porque em sociedades muito desiguais, a participação política também tende a ser desigual. Pobres e ricos têm recursos políticos desiguais. Mas isso é um fato, ou seja, essa ideia é equivocada, essa ideia de que, né, nada, todo mundo a mesma coisa, participar não faz diferença nenhuma, tanto faz e tal, né? Pode ser uma maneira confortável da gente se desresponsabilizar, né, das nossas escolhas e dos nossos destinos, mas não corresponde aos fatos.
fato demonstrado, né, pelas evidências, é que quanto maior e mais disseminada a participação política, mais redistributivos os governos são. Em segundo lugar, na sociedade isso também ocorre. De maneira geral, e digamos assim, o que não deixa de ser irônico é que, né, o dado específico, isso já é um novo consenso na literatura. Houve uma época em que isso era discutido, mas hoje já é um novo consenso na literatura e na pesquisa. Mas o dado que eu peguei, que a gente pegou para esse boletim, é de um paper do FMI. Então, né, não é propriamente uma instituição comunista bolivariana bolchevique. Né? Diz o seguinte, que quanto maior a densidade sindical de um país, ou seja, quanto maior a participação dos seus trabalhadores em sindicatos, menor a desigualdade no mercado de trabalho. Então, o que a gente demonstra aqui é o seguinte, né? Se a desigualdade é uma questão de poder, né, qual o poder que a gente tem? O poder político, o poder da organização, já que, né, poder de dinheiro, acesso à imprensa, não são, né, os que a gente tem. Então, a primeira lição é essa, né? A política importa para a desigualdade e a participação política importa para a desigualdade. Quanto maior a desigualdade política, maior a desigualdade. Quanto maior a desigualdade na participação, maior a desigualdade. Quanto menos os mais pobres e os trabalhadores participam, né, da vida social e política do seu país, mais prejudicados eles tendem a ser. Por isso, a demonização da política que a gente vive no mundo e no país é uma chave importante para entender. Ela é tudo menos inocente, digamos assim. Porque a demonização da política tem efeitos, beneficia alguns, digamos assim, né? Os que gostam da política, digamos assim. A outra ponta do boletim a outra ponta não, a outra seção é pegar o outro lado dessa equação, né, que é o complicado, que, né, se de um lado a participação importa para a desigualdade, por outro lado, a desigualdade importa para a participação. Né? Sociedades muito desiguais distribuem desigualmente também os recursos que vão desde tempo até instrução, até acesso à informação, não é isso? Até a linguagem utilizada, né? Até a capacidade de lidar com os riscos da participação política, né? Que às vezes envolve, por exemplo, se eu, né, fizer uma greve, eu posso ser demitido. Pessoas que vendem né, como diz aí, vendem o almoço para comprar a janta, né? Elas não têm condição de arcar com esses possíveis riscos da participação política. Então, em sociedades muito desiguais, a participação política tende a ser desigual. Né? E esse é um dos mecanismos pelos quais a desigualdade se produz. E a última seção desse boletim, né, é onde a gente mostra que a solução, então, não é sentar no meio-fio e chorar, por um lado. É participar, ser solidário e tal, mas que, além disso, existem mecanismos institucionais que podem contribuir ou para reduzir ou para ampliar a desigualdade política. Eles têm a ver com, por exemplo, modelo de voto. Em todos os países onde o voto é facultativo, praticamente sem exceção,
né, em todas as democracias onde o voto é facultativo, os mais pobres são subrepresentados entre os eleitores. Então, né, o voto facultativo, que do ponto de vista normativo e, digamos assim, doutrinário, a gente pensa, pô, se o voto é um direito, né, conquistado, eu não posso ser obrigado a exercer esse direito, aí deixa de ser um direito. Então a gente pensa assim, não, o melhor é o voto facultativo e tal. No mundo real, a realidade tem esse inconveniente, né, Paulo? Que a realidade, a gente tem umas ideias boas na cabeça, a realidade vai lá e avacalha isso. A realidade é que o voto facultativo em praticamente todas as sociedades que o adotam são um mecanismo pelo qual a desigualdade social se transforma em desigualdade econômica. Outro mecanismo pelo qual isso acontece, ou em desigualdade econômica, não, perdão, em desigualdade política. Outro mecanismo pelo qual isso acontece são os mecanismos de financiamento de campanha e financiamento eleitoral. Né? O financiamento, quando eu permito financiamentos privados, empresariais, em grandes montantes, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que eu estou criando um meio legal pelo qual eu transformo recurso econômico em recurso político. Eu, né, eu contrabandeio, digamos assim, né, poder econômico em poder político. Isso sempre vai existir, né, assim, uma sociedade. Mas, quanto mais. Existem dois grandes mecanismos nas sociedades capitalistas de alocação de recursos. O mercado, que é um mecanismo descentralizado, né, e o Estado. Né? O Estado, não apenas o Estado, organização estatal, mas as leis, né? O mercado e o Estado. A ideia, né, das sociedades que conseguiram um patamar de desenvolvimento social e econômico importante é que é salutar que esses dois mecanismos vivam em tensão e separados. E que o Estado que eu estou falando não é o Estado stalinista e tal, né? O Estado como a esfera pública seja capaz de domesticar o mercado. Porque, né, o mercado ele é um mecanismo que, sob certas condições, ele é capaz de fazer isso e faz bem, sob certas condições, desenhado para criar eficiência. Ele não é desenhado para criar justiça. O mercado pode criar, sob certas condições, efetivamente cria eficiência. Mas a justiça, seja qual for a concepção substantiva de justiça que a gente tenha, é só no âmbito da esfera pública e da política que ele pode ser criado. Né? Se eu permito que, né, desigualdades econômicas se traduzam de maneira muito forte e direta em desigualdades políticas, eu estou criando, digamos assim, soltando todas as amarras da competição desenfreada. Né? Porque as sociedades capitalistas, como eu digo, as bem-sucedidas, elas vivem num equilíbrio entre competição no mercado e cooperação na vida social. Uma sociedade totalmente dominada pela competição, que é a regra do mercado, ela se tornou um estado de todos contra todos. Você me permitiria uma parte, Bruno? Claro. Eu tenho desenvolvido alguns estudos no campo do desenvolvimento econômico. E nós já estamos também caminhando para os nossos finalmente aqui, mas o que eu queria falar para você
é que nas sociedades desenvolvidas nós não temos os mercados competitivos mais, nós temos a concorrência imperfeita, nós temos barreiras à entrada de produtos que não sejam produzidos pela marca, pelo conhecimento e pelas patentes que eles detêm, e eles vão criando monopólios, né? É uma concorrência imperfeita, uma concorrência baseada num Estado que antecipou investimentos em tecnologia, em ciência, em inovação, e que depois coloca isso à disposição do capital privado deles, porque o Estado correu todos os riscos iniciais do negócio, né? E que cria barreiras incríveis, protege dessa forma, né, com concorrência imperfeita e monopólios, né, a sua indústria, que é já uma indústria modernizada, inovadora, e que, portanto, não dá a menor chance para os países como o Brasil, né, os países da África, da América Latina em geral, de conseguirem superar a chamada renda média. Eu acho que é fundamental a gente encerrar com algum prognóstico e alguma recomendação. Como é que a economia brasileira, como é que a sociedade brasileira pode sair de um buraco desse tamanho, de uma desigualdade dessas? Não é possível. Então, quais são os caminhos? Como que você enxerga isso? O que pode ser feito no imediato, por exemplo? Agora está sendo... eu vou abordar uma coisa que vai entrar, que está na pauta nesse momento, né? que tem impactos diretos sobre a desigualdade, é uma das coisas irritantes, porque nesta sociedade que nós estamos falando, a reforma tributária discutida é exclusivamente em termos de simplificação, desoneração de alguns setores, crescimento econômico. A tributação é um dos principais meios pelos quais você consegue redistribuir recursos. O Brasil, ele tem, né, se ele quiser enfrentar a desigualdade, pode começar por ali. Por isso que está sendo discutido neste momento, em plena pandemia. Por exemplo, o Brasil tem, comparativamente com outros países de renda parecida, um peso muito grande nos impostos indiretos, que são os impostos que incidem sobre produção e consumo. Esses impostos são muito regressivos, ou seja, o peso relativo deles cai mais sobre os mais pobres, né? Por razões óbvias, se eu vou comprar, né, um pacote de feijão por R$ 10 e R$ 3 deles são impostos, eu que ganho R$ 1.000 por mês estou pagando R$ 3 de impostos. Né? Quem ganha R$ 20.000 por mês está pagando R$ 3 de impostos. Em termos de esforço tributário, quem ganha R$ 1.000 está, né, fazendo um esforço muito maior, está sendo mais penalizado. Em segundo lugar, então, você tem um peso grande de impostos indiretos, que são impostos sobre produção e consumo. Em segundo lugar, os impostos diretos, que são mais distributivos, são mais progressivos, eles são muito pouco progressivos no Brasil. A gente tem muito poucas alíquotas de imposto de renda, por exemplo, e as alíquotas mais altas são muito baixas. Então, se você pega, né, outro país bolchevique e comunista, como os Estados Unidos, por exemplo, a alíquota máxima de imposto de renda lá chega a 40% para rendas muito altas. Né? E olha que foi reduzido, 40%, porque o Trump andou dando os presentes lá para os milionários, para os bilionários norte-americanos com redução de tarifa. No Brasil, ela não chega a 30%, se não me engano.
Não é esse o imposto de renda máximo. Né? Imposto sobre herança. O imposto sobre herança é um imposto antimeritocrático, porque ele é um imposto meritocrático, digamos assim. Por quê? Qual o seu mérito em ter nascido filho do seu pai? Você não fez nada para merecer, digamos assim, aquilo. Portanto, os países mais liberais do mundo, eles têm imposto sobre herança alto. Quando a gente vê aqueles milionários norte-americanos financiando biblioteca, não sei o quê, deixando de herança para museu, em grande parte é por isso. É porque se ele não deixar de herança para o museu, isso tudo vai ser tomado pelo imposto sobre herança. O Brasil tributa muito pouco o imposto sobre herança, a alíquota máxima é 8%. Você tem países, como Áustria, se não me engano, onde o imposto máximo sobre herança, dependendo do valor de quem, por exemplo, se você herda da sua tia, se não me engano, você vai pagar um valor alto, você vai pagar 70% de imposto sobre a herança. Áustria, que nós estamos falando, não é China, Cuba. Então, o Brasil tributa pouco. A gente tem isenção de lucros e dividendos, não pagam imposto no Brasil. Existem 2 países onde isso acontece, Brasil e Estônia. Jatinhos não pagam. Você paga, eu pago IPVA, e acho que tem que pagar, no meu Gol 2008. Mas o Luciano Huck e a QVR da Van, eles não pagam o IPVA sobre jatinhos e iates. Então, isso. O Brasil tem tem uma estrutura tributária muito regressiva. Então, a gente pode começar por ali. Por outro lado, se a gente olhar na outra ponta, os gastos públicos no Brasil são, de maneira geral, gastos públicos mais progressivos. Eles beneficiam mais os mais pobres. Os nossos gastos em saúde, os nossos gastos em educação, eles são progressivos. E aí, de novo, eu digo que é tudo menos inocente essa ideia permanente nossa de ajuste fiscal exclusivamente pela via da redução do gasto. Você reduz o gasto porque o gasto é o que beneficia os mais pobres e não mexe com a tributação dos mais ricos. Então, uma maneira, se você quiser começar, vamos corrigir a tributação. Imposto sobre grandes fortunas, imposto de renda mais progressivo, acabar com tributar o capital, reduzir o imposto sobre consumo e sobre a produção. Isso é uma maneira de, ao mesmo tempo, estimular a economia, a recuperação econômica, reduzindo o imposto sobre produção e sobre consumo, e produzir justiça fiscal. Ao mesmo tempo, a emenda constitucional 95, que limita os gastos governamentais, é tudo menos adequada para este momento e é o contrário que todos os países estão fazendo. O que deveria ser feito era o oposto. O consumo e o financiamento público, os investimentos públicos neste momento devem ser produzidos de tal maneira a
aumentar o crescimento da economia, principalmente dos mais pobres, por exemplo, transformar o Bolsa Família em um programa permanente de renda básica. Isso é uma maneira de. Esse programa de renda básica que o Paulo Guedes está Isso é projetando, o que isso é você uma poderia falar cascata. sobre isso? Esse é péssimo, sabe por quê? Porque o que o Paulo Guedes quer? Quer duas coisas. Desmontar digamos assim, o lugar de um programa de renda básica. Renda básica é uma solução para problemas muito diferentes. E ela tem que ser pensada a partir de critérios muito diferentes. Por exemplo, os neoliberais podem apoiar uma renda básica residual, geralmente é o que fazem, como um substituto de todos os programas de proteção social do governo. A versão progressista da renda básica é mais ou menos igual ao Bolsa Família. Ele, digamos, ampara, sustenta e se integra no conjunto de políticas de proteção social que o cidadão dispõe. Países avançados com programas de renda básica são deste tipo. O que o Paulo Guedes quer fazer? Ele quer eliminar um conjunto de programas, substitui por uma renda básica residual, por meio do que é como dissesse o seguinte, a rigor, né, se você pega renda do professor e transfere para o gari, você está redistribuindo renda. Mas é essa distribuição de renda que a sociedade precisa, né? Deixando intocados, né, os 1% mais ricos da população. O que o Paulo Guedes está propondo, no fundo, é isso. Você acaba com um conjunto de abono salarial, não sei o quê, PIS, pororó, 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 que beneficiam, são programas com outros benefícios, que beneficiam também setores da classe trabalhadora, às vezes setores médios e tal, né, principalmente setores médios ou operários de carteira assinada da classe trabalhadora, acaba com esses programas e transfere para a população bem mais vulnerável, que, por outro lado, né, vai ter mantidas a precarização constante da saúde e da educação por meio da manutenção do teto de gastos. Né? É isso que, no fim das contas, isso é tudo que um programa de renda básica nos moldes que os países avançados têm experimentado não deve ser. Ok, Bruno. Eu vou mais uma vez te agradecer pela sua participação. O Corecon tem muito orgulho dessa parceria com a Fundação João Pinheiro. Esperamos que ela continue e que você esteja lá coordenando o nosso querido Observatório das Desigualdades. Eu que agradeço, Paulo. Uma alegria estar aqui batendo esse papo com você, pela generosidade, carinho com que o Corecon colheu aquela ideia meio maluca lá com a qual a gente chegou um dia lá no Corecon, né? E pelo apoio que, né, a gente vem recebendo e podendo fazer tanta coisa bacana juntos, né? Sem nenhuma megalomania, nós sabemos da modéstia e da limitação do que a gente pode fazer, mas, né, o que pudermos fazer, a gente segue fazendo e sempre uma alegria poder contar com a parceria de vocês. Obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou da conversa, deixe um like pra gente e compartilhe com seus contatos. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, @CoreconMG, e conhecer os sites do CoreconMG e do Observatório das Desigualdades. Acesse corecon-mg.org.br e observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br. Até a próxima!